Fala galera, boa tarde. Estou aqui com a fera aqui, o professor e mestre, né? O Luizão aqui. Ele é o cara que já fez de tudo um pouco, entendeu? É o cara que já jogou basquete, é um profissional super dedicado, daqui do ABC, de São Paulo. É o cara que representa aqui. E vamos fazer a apresentação aqui, conhecer um pouco da trajetória do Lui, e vamos jogar umas perguntas aí que a galera sempre tem a dúvida, aquela pulga atrás da orelha que sempre aparece. A galera tá começando a musculação, a galera que não sabe bem o que esperar assim da própria área assim da educação física. Eu vou passar a bola aqui pro meu grande mestre, o Lui, aqui na Academia Imagem, aqui em Mauá, entendeu? E, Lui, quero que você responda aí pra galera um pouquinho da sua trajetória, assim, o que você já fez, até chegar nesse patamar que você está hoje, assim. Beleza. Bom, o pessoal me conhece como Luizão, né? Mas não é Luiz Carlos, conhece como Luizão. Eu fui ex-atletas, né? Pratiquei atletismo, meu pai e minha mãe foram atletas, muito tempo de seleção também. E meu pai foi um grande técnico, né? Teve bastante atletas em seleção paulista, brasileiro, das categorias de base até adultas. E aí eu vim nesse meio, sendo espelhado por ele. Ele nunca me forçou a nada, nem minha mãe forçou a nada. Eu gostava de ser professor, sempre falei que ia ser professor. E eu gosto de ensinar, eu gosto disso que eu faço, não me arrependo nem um pouco. E nessa vida de atleta eu aprendi muita coisa, eu tive grandes técnicos, né? E alguns técnicos eu chamo de meus mentores, que foram que me colocaram num caminho assim, do outro lado. Então, um lado você é atleta, o outro lado você é professor ou técnico. Então, eu já fui técnico de atletismo, de equipes de competição, resumindo até, né? Trabalhei em faculdades, em laboratório, como vamos dizer assim, voluntário na área de mestrado. Trabalhei na faculdade, parei agora em 2017, dava aula em faculdade, com treinamento, trabalhando com treinamento de sobrecarga. No meu período de escola, quando eu terminei a faculdade, trabalhei com educação física escolar. Então lá eu fazia muita pesquisa com alunos e esse processo se deu um livro e que eu escrevi, saiu em 2001, depois a segunda edição saiu em 2002. Tenho mais 2, 3 livros que está escrito, mas eu preciso dar uma ajustada nele, que esse ano eu falei que eu quero colocar eles em prática, vamos colocar assim para as editoras. E trabalho aqui na academia já faz muito tempo, muitos anos já que eu trabalho aqui na Academia Imagem. Desde 2005, né? E nesse período aqui nós fizemos muita pesquisa, trabalho só com isso, eu gosto de trabalhar com isso. Muitos trabalhos, estudo bastante a respeito. Nós temos um trabalho publicado que eu fiz com umas mulheres sobre emagrecimento, só com exercícios resistidos. E aí eu estava na época, eu estava no mestrado, então a gente selecionou as mulheres voluntárias, então fizemos testes aqui, testes lá, as coletas de sangue. E em 2014, né, foi aceito no Congresso Americano, que é um congresso que inclusive terminou agora em junho, que foi em Orlando. Então, e além desse, mais vários outros tipos de trabalho que eu estou fazendo, né, com o pessoal, mas sempre na área da educação física, na área de treinamento, na área do campo científico. Caraca, o cara é fera mesmo, galera. Já fez de tudo um pouco, hein, Luiz? Um pouquinho, mas a gente nunca aprende. Como dizia um dos técnicos meu, ele falou assim, ó, nós morremos aprendendo. Então, quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu percebo que eu não sei nada. Então, hoje, por exemplo, eu faço parte de um grupo de estudos que a gente chama de mentoria, com o doutor de São Paulo, o Dr. Seschini, e mais uns outros professores também, doutores, são grupos. Eu participo de 4 grupos de estudo hoje ao mesmo tempo. Ainda bem que está terminando alguns, senão eu vou ficar louco. Então, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, estudar, sempre querer saber mais, nunca fico falando coisas assim que eu não tenho certeza. Então sempre eu estou estudando, vendo os artigos, coisas recentes, lendo livros, e aí eu coloco em prática. Se não colocar em prática, esquece, você não consegue fazer nada. E já é também um incentivo para a galera que está vendo a gente aí, né? Sempre agregar mais conhecimento, sempre buscar, né, Luiz? Sempre tem que buscar conhecimento. O professor, vamos falar da nossa área,
O professor, ele nunca deve parar no tempo. No momento que você para no tempo, você já está ultrapassado. Então tem uns professores meus, né, que a gente conversa, são amigos, né, a gente conversa. Cada 6 meses o cara teria que fazer um curso. Porque o que falado hoje, por exemplo, dia 1º de janeiro, um exemplo, é falado hoje, daqui 6 meses já foi passado. Então, por exemplo, igual a gente fala na ciência, a pesquisa científica. A ciência, ela não é exata. Por que ela não é exata? Porque o que é comprovado hoje, que é verdadeiro, amanhã já não é mais. Já apareceu uma outra coisa diferente que foi descoberta. E isso a gente vê isso diariamente. Quem lê artigo científico constantemente, igual eu faço isso diariamente. Tem vezes que até a Luciana fala, você não desliga. Eu falei, não. Então eu vou dormir muito tarde, levanto muito cedo, coisa que muita gente já sabe. E já pegando o embalo aí dessa área dos estudos, tudo, muita galera, a galera nova aí, que está querendo ingressar também na área de educação física, eles têm uma pulga atrás da orelha, assim, em relação assim, será que eu devo seguir por causa do salário, né? Muitas vezes a galera, assim, eles colocam na mente dele que o salário que eles vão receber assim, não é o ideal, principalmente quando a pessoa está fazendo estágio, tudo que tem aquela dificuldade, entendeu? O que você tem para falar? Se é isso mesmo que a galera quer fazer realmente, a graduação, o que você tem para falar sobre isso, assim? Que eles devem ir porque gostam ou por causa do salário? Essa é uma dúvida muito do pessoal que inicia a graduação. Então toda profissão, quando o aluno ele vai para essa área, que ele acabou a graduação, seja ela de medicina, o salário vai ser sempre baixo. Então tem uma coisa que a gente fala na nossa área, então vamos na pergunta que você fez da educação física, realmente muita gente fala. Até semana passada a gente estava em um grupo de professores, uma reunião, a gente estava falando sobre isso. Então os alunos saem da academia, da faculdade, eles acham que eles vão ganhar altos salários, não vão. Eles não vão por quê? Eles não sabem nada. Eu sempre falava na graduação, eu falava assim, ó gente, aqui vocês vão saber que existe determinadas coisas. Agora, se vocês quiserem aprender mais, vocês vão ter que estudar mais, ou seja, ir para pós-graduação, fazer cursos, fazer até cursos às vezes fim de semana, cursos rápidos, mas você sempre vai agregar um conhecimento. Não existe eu sei. Então, a galera que está iniciando a educação física, o que eles têm que fazer é sempre estudar. Eles têm que ter conhecimento para eles sair da linha da média. Se eles não estudarem, eles vão ficar na média igual todos. Aí vai acontecer isso. Eu conheço um professor que ele ganha X, ele não ganha nada. Ele não ganha nada, agora faz um teste com ele. Tem um professor, um doutor lá que a gente conversa direto, ele fala, faz um teste de capacidade com ele. Manda ele elaborar um treino. Então, por exemplo, hoje nós temos um processo de atividade física. O Brasil, nos Estados Unidos, hoje, lá tem acho que 5% da população pratica atividade física. Aqui no Brasil nós estamos chegando ainda nisso. Então é muito campo. Na linha de personal, na linha do próprio professor de educação física, nas escolas, nas academias, nos hospitais. O que acontece? Não tem professor capacitado. Então, por exemplo, eu tive experiências com amigos meus que teve que correr atrás porque foi chamado para trabalhar numa clínica de fisioterapia, precisava de um educador físico, mas ele não tinha pós-graduação naquela área. O cara falou, se você quiser, vai fazer pós-graduação. Ainda o cara deu uma chance para ele. E aí ele foi estudar, hoje ele está bem. Mas depois dali ele estudou de novo, depois ele fez outro curso e assim vai. Se o aluno de hoje ele não estuda, não sai da graduação e ele fica na mesmice, na graduação ele não aprende nada das matérias. Então tem fisiologia, anatomia, tem treinamento, seja lá, tem basquete, aulas práticas e teóricas, cinesiologia, biologia. Então ele aprende o quê? Pincelado. Hoje os cursos são rápidos, tem muitos cursos à distância. Então os alunos hoje tudo tem na mão. É só ele abrir a internet, ele pega um monte de coisa, só que a maioria não sabe filtrar. Então ele pega aquilo que é mais fácil para ele. Então se ele quiser sair da média, ele tem que estudar. E aí esse cara que vai ser o cara escolhido, que vai ter um salário melhor. Eu particularmente, eu não me arrependo nunca do que eu fiz. Eu sempre tive emprego, já cheguei a trabalhar em 4 empregos de uma vez, entendeu? E hoje eu tenho academia aqui, mas essa aqui eu não considero meu trabalho. É meu trabalho, mas é assim, para mim é meu ponto onde eu faço minhas pesquisas.
entendeu? Então eu tenho trabalho de personal, estou abrindo agora uns esquemas de personal também, e numa área de campo que eu vou fazer agora de funcional, vou começar a fazer a divulgação, que eu vou entrar mais para essa área mais reservada. Mas eu não me arrependo, e eu nunca faltou emprego para mim, pelo menos até hoje, 2019, 3 de agosto, nunca. É isso aí, então a galera tem que deixar um pouco o comodismo, né, em si, né? Tem que meter a cara e estudar, né, Luiz? Tem que estudar. Né? Se não estudar, ele vai ficar sempre junto com a média. E ele tem que estar na crista da onda, tem que estar sempre inovando. Uma das coisas que a gente vê muito hoje, o profissional, a gente fala profissional, né? Mas eu considero que é o cara que sai da graduação, ele não sabe ainda muita coisa. Então o que ele faz? Ele pega muita coisa na internet. E na internet tem muita porcaria. Então eu não tenho nada contra esse grupo que eu vou falar agora, são os blogueiros que a gente chama. Mas são muita gente que não passou num banco universitário. E às vezes eles consideram que eles sabem mais que o professor. E às vezes, em algumas situações, eu nem desacredito nisso. Porque tem muito cara que passou na faculdade, mas, meu amigo, ele foi aluno, ele não foi estudante, que são diferentes. Aluno matricular na faculdade é uma coisa, estudante matricular na faculdade é outra. O estudante, ele sai dali, ele vai estudando, ele estuda na casa dele, ele estuda no banheiro, ele estuda no parque, onde ele vai, ele está lendo um livro. Ele está lendo uma apostila, ele está lendo um artigo, ele está escrevendo alguma coisa. O aluno, não, ele é matriculado, ele sai da faculdade, você vai pegar um caderno quando ele tiver aquela aula de novo. Então são diferenças. Então tem o aluno e tem o estudante. O estudante é aquele cara que está acima da média, ele sempre queria alguma coisa e vai estar sempre na crista da onda. É isso aí. Isso também foi um questionamento também de uma colega minha, da Michele também, de Curitiba, que ela estava com essa pulga atrás da orelha e são uma dúvida para muitos, né, também, que estão aí com esse negócio do salário mesmo, querendo que caia do céu, né? Se o profissional, seja ele qual for, como eu disse no começo, se ele for ficar pensando no salário, ele não vai fazer, não vai estudar, não vai fazer disciplina nenhuma, não vai, vamos dizer assim, não vai para a faculdade fazer qualquer tipo de curso, nem medicina, nem engenharia, nem direito, nem não ser professor, não vai ser nada, porque o salário, ele vai ter que sair de lá, ele tem que fazer estágio, no período que ele está nos últimos anos, tem que fazer estágio, no caso da medicina, tem que fazer a residência. Eu trabalhei 6 anos com o pessoal da medicina Santa Casa de São Paulo, eu dava treinamento para eles. E então tinha o pessoal da residência, os caras ralavam pra caramba. O salário era pequeno, os caras nunca tinham dinheiro. Então, o começo de carreira é isso. Agora, como que o cara vai evoluir? Estudando. Ele vai estudando, porque quando ele for para algum lugar, ele está fazendo a própria residência, onde ele está trabalhando, se ele for chamado como estagiário numa clínica, por exemplo, os caras que estão lá vão ver, prof, esse cara é diferenciado. Ele é diferenciado, pera um pouquinho, vamos testar ele. E aí o cara estuda, o cara mostra força de vontade. Na área de educação física, a mesma coisa. Muita gente fala o salário, porque normalmente eles conversam com pessoas erradas. Normalmente eu vejo assim que às vezes a pessoa pede informação para pessoas erradas. Ela não pede informação para quem está lá em cima, para quem rala pra caramba. Ela pede informação para um amigo ali, um colega que está ali do lado. O cara fala, não, isso é porcaria, o salário é uma droga. Você entendeu? Então o pessoal reclama muito de salário, mas não quer evoluir no estudo. Esse é um problema. E sem contar, né, Lu, que também a área é muito vasta, né? Depois da pessoa graduada e sempre fazendo a pós-graduação, dá para a pessoa trabalhar na academia, em escolas, né? Sim, porque o que acontece, né? Dentro da faculdade tem a graduação, na graduação tem licenciatura e bacharel. O pessoal da licenciatura é o pessoal que só trabalha em escola. Aliás, em cima da legislação do CREF, é em cima de escola. Ou particular, estadual, ou municipal, é escolas. É a área formativa. O pessoal que trabalha em bacharel é considerado área de treinamento. Então, o campo é bem amplo. Então, o cara pode trabalhar em hospitais, que está cheio de academias dentro do hospital. Eu conheço várias alunas, amigas, né? Em clínicas, em academias, em parques, em clubes. Então, a área de bacharel ela é mais ampla. O que acontece? A área de bacharel é treinamento. E o treinamento é uma coisa muito complexa e ampla. Tá, treinamento. Agora, qual o tipo de treinamento? Há treinamento de alta performance, certo? É o pessoal que, vamos dizer, se vai para as Olimpíadas Mundial, igual, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos, que está tendo aí agora lá no Peru e em Lima. Ou os atletas desportistas, que eu chamo de desportistas, aqueles atletas que praticam, treinam em academias,
treino em rua, treino em grupos de assessorias de corrida, por exemplo. Não é só de corrida, mas tem de natação, tem de ciclismo, tem o pessoal de voleibol, basquete, que eles treinam e no fim de semana eles competem, eles correm. E tem aquele pessoal, o terceiro grupo, que eu chamo terceiro grupo, que é o pessoal que não tem afinidades com competição. Eles querem só fazer atividade física, é o pessoal da saúde. Então, o pessoal de bacharel ativa ou atinge esse grupo. E esse grupo é muito amplo. O que acontece hoje, tem muita gente entrando, mas eles não têm conhecimento. Eu vejo muita barbaridade aí no campo. Por exemplo, semana retrasada eu fui dar uma entrevista com um professor amigo meu lá do Laboratório de São Caetano Sela Física, o Luizinho, ele lá na Unis, na Universidade de Santo Amaro. Fui eu, ele, o Dr. Vitor, que é também do Sela Física, que é o pessoal do Agita São Paulo, Agita Mundo, que é o diretor, que é o criador, né? E o Morato, que foi um ex-atleta, hoje é técnico do Centro Olímpico em São Paulo. Então acabou indo nós dois, que o Dr. Vitor teve uma outra entrevista, não pôde ir naquele horário. Depois nós saímos de lá e começamos a bater papo. E uma das coisas que nós falamos é isso. É muita gente, o campo é muito grande e pouca gente formada ou capacitada para isso. Tem um desse curso que eu faço aí, um deles, um professor, eles fizeram uma entrevista, uma pesquisa, melhor, em 2017. Eles entrevistaram mais de 650 professores nas maiores academias aqui de São Paulo. E eles colocaram vários tipos de perguntas. Se a pessoa sabia elaborar treinamento para obesos, idosos, hipertensos, cardíacos, aí o pessoal de hipertrofia e emagrecimento. E aí o que acontece? De todos esses 650 e poucos professores que eles entrevistaram, pasmem, de cada 10, um sabia prescrever treinamento. Então e tinha gente lá todo formado, com carteira do CREF, e tinha pessoas pós-graduadas. Eu mesmo conheço muitas pessoas que fizeram pós-graduação, mas fizeram para ter o título de pós-graduação. Mas eles nunca, vamos dizer assim, implantaram o que eles aprenderam na pós-graduação. Então eles nunca testaram. Trabalho na academia, poxa, aprendi isso, vamos colocar em prática. Se não colocar em prática, você fica nivelado pela média, como eu disse. Então, hoje você vê, tem muitos professores e a maioria, a grande maioria deles, não sabem nada. E agora tem um tal de coaching. Todo mundo, eu sou coach. Os caras não têm nem noção do que é ser coach. O coach é uma coisa muito complexa. O cara que é coach, ele tem que estudar gente e não estudar treinamento esportivo. Ele tem que estudar, o coaching tem que estudar gente. Ele tem que conhecer atitudes de pessoas. Então é isso que ele tem que saber. E você pergunta para o cara, não, eu sou coaching, que eu dou auxílio, que eu trabalho de personal. Eu dou risada, porque é um monte de baboseira. Caraca, é isso aí. Tanta gente querendo ter conhecimento, né? E tem muitos profissionais, Luiz, que querem fazer um ensino superior, assim, em graduação, em educação física. Aí eles terminam, aí só utilizam o diploma mesmo para deixar no guarda-roupa, né? Aí e às vezes fala que é profissional da área, tudo. Esse tem bastante. Não só com a graduação, eu conheço muitos. Desculpa, gente. Até alunos mesmo, o que foram alunos meus na academia, na faculdade, que eles terminaram a faculdade e hoje eu encontrei com eles alguns, encontro de vez em quando na rua, e eu falo, o que você está fazendo? Ele não está na área. Ele só fez a faculdade. Professor, ele trabalha em outro emprego, e lá pagava, por exemplo, R$1.000, vai. E aí, ele ia para a faculdade, aí se ele soltasse o emprego dele e entrasse na educação física, ele ia ganhar 400. Mas ele está começando a carreira, então ele fala, não, vou baixar o nível, então o que acontece? Para mim, é perda de tempo, perda de dinheiro, tá certo? Perdeu muito dinheiro. E porque ele largou e acontece isso aí que você falou, põe o diploma na gaveta e um abraço. Mesma coisa acontece com o pessoal de pós-graduação. Muita gente fez pós-graduação, mas não colocou em prática, mas só para ter o diploma. Eu sou pós-graduado, tá bom. E daí? Então, o nível de conhecimento é o mais importante. No Brasil, a gente passa por reformas hoje políticas, já faz muito tempo e tal. Então, a pessoa, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena porque ele não tenta. Você entendeu? Mas se ele tentar e ir para frente, buscar, ele sempre vai ter o espaço dele. Aliás, como eu disse, no Brasil, está faltando profissional na área de educação física para trabalhar com pessoas específicas, tá? Ou grupos específicos.
a gente chama do grupo das patologias. Então hoje você pega um pessoal que é fibromialgico, monta um treino para ele, ele não sabe, mal ele vai saber o que é, muitos não vão saber nem o que é fibromialgia. Você pede para montar um treino para idoso, o que ele faz? Ele coloca o idoso na esteira. Vai colocar o idoso na esteira para quê? É perda de tempo. Quanto que ele vai fazer na esteira? Então tem uma coisa que a gente fala. Falei essa semana com um professor aí. O idoso, quando ele está andando na rua, ele está andando quanto? A 3 por hora, 4 por hora. Aí ele vem treinar com você na academia, você põe ele na esteira. Vai fazer o quê? Ele vai andar 3 a 4 por hora. Qual o objetivo dessa andada na esteira? Não vai acontecer nada com ele, não vai melhorar a parte cardiorrespiratória, e o idoso tem um problema. Dependendo do nível do idoso que chega para você, ele precisa melhorar um pouco da flexibilidade dele, ele precisa melhorar muito o equilíbrio dele e precisa melhorar excessivamente o nível de força. A força é o topo da pirâmide. Quando você desenvolve força nesse grupo dos idosos, ele consegue melhorar a atividade da vida diária dele, ou realizar a atividade da vida diária dele muito melhor. Então ele sobe no ônibus sozinho, ele vai no mercado sozinho, ele vai na igreja, ajoelha, levanta, ele fica independente. E o idoso tem que trabalhar o quê? Força. Então aí você põe o idoso para fazer na esteira. Aí você tira o idoso, vai lá, coloca na bicicleta. Não, agora o senhor pode ir embora. E o trabalho dele? Então ele não fez nada. Então as pessoas, esses profissionais, esses professores que trabalham aí, eles não têm um pingo de conhecimento qual que é os protocolos, quais as diretrizes da Organização Mundial da Saúde ou do Colégio Americano para trabalhar com idosos, para trabalhar com obesos, para trabalhar com fibromialgico, para trabalhar com grávidas, ou seja, gestantes, e assim vai. É isso aí. Muitos que estão assistindo a gente também aqui, que tem muitos idosos também, que tem essa dúvida, às vezes tem um medinho ali, outro medinho aqui de procurar um profissional na área, né, que não, às vezes por falta de... Tem que entender, né? Porque às vezes a pessoa procura um profissional na área também e não... A maioria, assim, em si, não... Deixa ele ali, joga ele, a gente tem uns casos que às vezes eu conto para dar risada, né? Então teve uma vez que veio um rapaz aqui e o médico falou assim, ele tem um problema no coração, tem um problema cardíaco. E era uma coisa não tão pesada, era leve até. E o médico falou para ele assim, você procura uma academia que você precisa fazer uma atividade física. Bacana. Então ele começou a procurar algumas academias. Então ele foi onde? Nas academias bonitas. Até que ele foi... Aí apresentaram um professor lá para ele, começou a conversar com o professor, e o professor não sabia que era arritmia. Aí ele perguntou ao professor, mas você é formado? Ele, não, eu sou. E você não sabe o que é arritmia? Ele falou, então muito obrigado. Ele saiu, ele conversando com outro amigo dele, e aí o amigo dele falou assim, como era aqui mal na cidade, ele falou, tem uma academia assim, que fica em tal lugar, você conversa com vai lá, tem uns professores lá, conversa com eles. Aí o cara veio, conversou comigo, eu não sabia nada de história, depois eu conversei bastante tempo com ele me falou. Aí eu falei, infelizmente é isso que acontece. Então se um cara não sabe o que é arritmia, logicamente que ele não vai trabalhar. Como a gente tem aqui bastante pessoas de patologia. Eu falei até brincar outro dia que eu ia mudar até o nome da academia. Mas hoje em dia, o grupo de patológicos estão procurando bastante academia. Tem até um trabalho que o Brasil, em 2020, no ano que vem, ele inicia uma linha para cima, crescente, e vai ser um dos países mais idosos do mundo. Fizeram uma pesquisa em 2006 até 2016, ainda os outros países, Japão, Estados Unidos, alguns países da Europa, e o Brasil estava mais ou menos ali embaixo. Em 2020, o Brasil vai ser um dos países que tem mais idosos no mundo. Em 2050, o Brasil vai ser o país mais velho do mundo, com pessoas idosas. E aí uma das coisas que a gente fala na nossa área, será que nós, professor de educação física, que é um dos que eu faço ali, faz muito essa pergunta, será que nós, da educação física, vamos estar preparados? Porque eles já estão procurando academia. Mas como é que você vai trabalhar com idoso se você não sabe? Você vai colocar ele na esteira e vai enganar ele o tempo inteiro, como vai trabalhar com obeso. E tem aquela situação assim do idoso procurar academia e ele chegar lá, o profissional faz um treino meia boca lá pra ele, aí depois larga ele lá, né, por procedimentos da própria academia, né, e deixa ele lá, ver navios, né. As academias que eu falo, as academias de livre. Hoje o pessoal faz muito trabalho de personal, tá, beleza, o cara saiu personal, mas tem umas coisas, eu dei aula de personal na faculdade, como ser um personal, né, então não era esse o título a disciplina, não era isso não, mas era
como você formar um profissional na área personalizada. E então todo mundo tem interesse, bacana, campo tá cheio e tá faltando. Só que assim, depende da região que você trabalha, a população é uma população menos instruída. Depende da região que você trabalha, a população é muito mais instruída. Lá em São Paulo, você vai ser um personal, você tem que ser estudado. Conheço amigos meus que dão aula de personal no Ibirapuera, em vários lugares de São Paulo. Os caras têm médicos. E o que os caras fazem com você? Eles te testam, porque eu já passei por isso lá. Quando eu fiquei um tempo lá, eu tinha aula de personal lá. Então, os caras testam você. Mas os caras são médicos, são engenheiros. Se os caras trabalham em empregos bons, que eles têm ambiente, eles viajam. Então, quando ele vai ser personal, o cara não é trouxa. Então, quando você começa a dar um negócio para ele, ele vai nas fontes dele. E se o cara não é da área médica, o professor começa a dar umas aulas, ele vai com um amigo dele que é doutor em educação física, ou ele vai com um amigo dele que é médico, e ele pergunta, fiz esse exercício assim, o cara falou que assim, isso procede? Entendeu? Se você falou besteira, no outro dia que você chega para dar aula, o cara fala, você pode ir embora. Porque ele que é o nosso chefe, no caso do personal, ele que é o chefe, ele te manda embora. Então, você está cheio disso. Então, lá em São Paulo é um pouco mais exigente. Quando você vê para algumas regiões mais pobres, a própria nossa região de Mauá, que eu falo mais pobre, é nível de conhecimento, a população, eles querem um personal, mas eles não têm um conhecimento. Eles não sabem diferenciar um cara que conhece, entendeu? Que é profissional, que conhece, tem uma amplitude em vários tipos de conhecimento dentro da fisiologia, dentro do treinamento esportivo, dentro da psicologia, você entendeu? Ele não tem esse base, ele tem um personal. Então, é o sonho de consumo dele. Mas ele não avalia o personal, porque ele não tem esse conhecimento. Entendeu? Tem muita gente que fala pra mim, pô, você trabalhou com personal um tempo, depois você parou. Eu falei, mas agora eu tô voltando. E eu sou muito exigente com os próprios alunos que eu dou aula. Eu peço para os alunos exigirem de mim, para cobrarem. Os próprios alunos convencionais da academia, eu sempre ensinei eles, direcionei, você tem que fazer pergunta pro professor. Você tem que sugar o professor, você tem que aprender a sugar. Por que você está dando esse exercício? Não é simplesmente dar o exercício. Por quê? Porque hoje em dia existe muita repetição. Então o professor vai lá, ele vai dar um pulo ali atrás, ele dá um exercício, tá bom, mas legal, bacana, ele deu um pulo ali atrás. Por que é? Para as costas. E daí? Ah, ele fez um rosca bíceps, tá, por bíceps. E daí? E como trabalha? Que função? Onde pega mais tensão muscular? Ah, você vai ter vetor zero? Você vai... Que carga? Onde vai ter menos tensão no bíceps? Ah, se você vai fazer encostado, ou seja, apoiado, cotovelo para frente, para trás, se você colocar para trás, começa a ter ação do ombro, deltoide anterior, tá certo? Você entendeu? O cara põe mais carga, começa a roubar. Você tem que ter essas explicações. Os caras, eles reproduzem, eles só reproduzem, mas eles não sabem nem o que estão falando. Nossa, é bem complicado mesmo, hein? É bem complicado porque, em si, no nosso Brasilzão, né, tem uns lugares por aí que tem aquelas famosas academias assim de bairro também, que não tem uma estrutura também legal assim. Aí a pessoa vai lá, né, procurar um personal, aí geralmente a pessoa também é largada. Lá tem muitos profissionais bons também. Tem, lógico, tá cheio de profissional bom. Mas tem grande parte também que não que tem aquela dedicação. Tem um professor que ele pode até falar, né? Então ele fala, é um monte de burro que tá por aí. Você entendeu? Eu conheço um monte, vários, não aqui, Mauá. Mas eu conheço também aqui em Mauá, mas pessoas que não têm conhecimento. Mas às vezes falta de vontade para estudar. O que falta na grande maioria é estudar. Ninguém quer sentar numa cadeira e ficar estudando. Entendeu? Ninguém quer ficar estudando. O povo em si é muito preguiçoso, né, Luiz? A população em si, você vê, você põe um cartaz, um aviso em qualquer lugar e ninguém lê. Aí quando, mas estava escrito lá. Ninguém lê, a população brasileira não lê. Eles veem aquele máximo que está na frente dos olhos deles, que estão tropeçando naquilo, aí eles lêem. Fora disso, não, aconteceu isso, deixa eu dar uma lidinha. Então, o que acontece, ontem, conversando com um pessoal fora daqui, e a gente bateu um papo sobre interesse de uma pessoa em treinamento. Então, eles pegam aquilo, quem fala mais bonito para eles, ou seja, que fala uma coisa que eles querem ouvir. Então, por exemplo, você quer emagrecer? Faz isso, faz aquilo, fala bonito. Tem uns caras que são bons nisso. Fala bonito, tal. E você falou o quê? Você falou uma coisa que o aluno queria ouvir. Porque o que ele tá? Ele tá obeso. E o cara obeso, cientificamente, ele é um cara inflamado.
O obeso é inflamado. O que ele quer dizer inflamado? Ele tem um monte de patologias que é associado à obesidade dele, ao excesso de gordura, ao acúmulo de gordura corporal. Então, quando você fala que você vai conseguir, ó, se eu vou te dar essa pílula aqui, você vai emagrecer pra caramba, você vai fazer 1 hora na esteira, você vai emagrecer pra caramba e tal. Aí chega um profissional bom e vai falar outras coisas, que é tudo ao contrário daquilo. Mas esse profissional bom vai falar o quê? Vai falar a realidade pra ele. E aí ele vai ver que ele vai ter que suar, treinar pra caramba. Ele não quer. Porque o cara falou coisa mais bonita. Ele falou, não, mas o cara falou, e ele também é professor. Ele não confronta conhecimento. Ele confronta aquilo que ele quer ouvir. Então tem muita gente que ganha aluno porque ele fala o que o aluno quer ouvir. Entendeu? Até me questionaram outro dia, eu falei, eu não falo o que o aluno quer ouvir, eu falo o que ele precisa. Por exemplo, tem meninas que, eu quero ganhar bumbum, quero ganhar coxa e tal. E ela quer fazer aquele exercício todo dia. Mas aquele exercício é bom para ela? Eu não sei se aquele exercício de agachamento, aquele exercício de flexor, o extensor, o afundo, subida no caixote, se aquele exercício faz bem para ela. Porque ela tem uma mecânica muito ruim, ela veio de uma linhagem de vida, uma vivência totalmente diferente de outras. Para a aluna A pode ser bom, para a aluna B, que é o caso dela, pode não funcionar. Mas vai funcionar qual exercício? Os outros exercícios vai funcionar para ela. Por isso que o exercício tem que ser separadamente. A gente sempre fala de individualidade biológica, coisa que não é respeitado posso dizer, em 99,9% das academias no Brasil. No mundo, não sei. Apesar que eu dou treinamento, eu dou assessoria para o pessoal na Inglaterra, são brasileiros, mas eles moram lá hoje, e eu que passo treinamento para eles, tá falando com eles agora há pouco, que essa semana eu mudo o treino de um deles. E então, e lá tem as academias low cost, né, que é as academias de baixo custo, que é cheio de gente. Mas os caras, eles têm um outro conhecimento, uma outra cultura, né, no caso deles.